Então, vestibulando, nós vamos agora falar um pouco sobre a força magnética, alguns casos em que existe força magnética, porque nós vimos que o ímã, ele cria, como eu falei no início da aula, ele cria um campo magnético ao seu redor, né? Aqueles ímãs naturais ou que se fazem artificiais em laboratório, mas não é só um ímã que cria um campo magnético, um fio percorrido por uma corrente elétrica também cria um campo magnético, como eu disse para vocês, é um eletroímã. E lógico que se cria um campo magnético, quem está dentro desse campo vai sofrer a atração de uma força magnética. Então, em que casos ocorre essa força magnética? E eu lembrei para vocês também que se eu tenho uma carga parada ou em movimento, né, ela também, só em ter pelo menos uma carga, ela cria ao seu redor um campo elétrico. Então, um campo elétrico vai atuar uma força elétrica. O campo magnético vai atuar uma força magnética. Então, nós vamos fazer agora um exercíciozinho para vocês que relembra bem essa parte aí de campo elétrico e campo magnético. Preste bastante atenção a essa questão. Vamos lá. Analise as afirmações abaixo. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética? Então vamos parar nessa primeira. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético. Campo magnético é representado pela letra B. Vocês viram em sala de aula. Uma carga elétrica é representada pela letra Q. Então, uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força? Não, vestibulando. Deixa eu apagar e vou dizer por que não sofre, tá? Vou dizer explicando a matéria. Primeiro ponto, carga elétrica em repouso. Se a carga elétrica estiver em repouso, um campo magnético estacionário não interage com carga elétrica em repouso. Então, eu já estou vendo aí que a carga tem que estar o quê? Em movimento. Então, olha para cá, para cá, para cá. Para que o campo magnético atue numa carga elétrica, elas têm que estar em movimento. Em princípio, eu vou agora aprofundando, porque o que eu já disse aí, você tem que tomar como paradigma, como verdade, é que se a carga estiver em repouso, a força magnética vai atuar sobre ela? Não. A força magnética, tá? Então, um campo magnético, se você tem um ímã ou um eletroímã e colocou uma carga lá parada, não vai atuar a força magnética, ok? Segundo caso também que não atua, acompanha aí ó, na telinha agora. Carga elétrica com velocidade na mesma direção do campo. Um campo magnético estacionário não interage com carga que tem velocidade não nula na mesma direção do campo magnético. O que seria isso? Coloquei aí no desenho. Ó. Se a carga estiver parada, velocidade zero, não tem força magnética. A força magnética é zero, tá certo? Agora, se ela estiver em movimento na mesma direção do campo, ou em sentido contrário, mas na mesma direção, como está aí, ó, ou ela indo aqui, ó, ou ela voltando, tá certo? Ou ela indo, ou ela voltando paralela às linhas de indução, também não vai ter força magnética. Então, se a carga estiver com velocidade zero, a força magnética é zero, se ela estiver parada. Mas se ela estiver se movimentando com a velocidade v, mas paralelo às linhas do campo, também, ou no mesmo sentido, ou no sentido contrário, também não vai ter força magnética. Ok? Beleza? Então, vestibulando, ó, voltando à questão aí, ó. Voltando à questão, uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força falsa, porque nós vimos se ela estiver parada, ou se ela estiver na mesma direção e no mesmo sentido, ou na mesma direção e em sentido contrário da linha, a força magnética é zero. Então, ela sempre sofre ação de força? Não. Então, essa primeira está errada. Ok? Vamos repetir. Ó, quando eu tenho, só apagando aqui, quando eu tenho a carga parada, em repouso, quando a velocidade é zero, a força magnética é zero. E quando eu tenho também a carga na mesma direção, ó, ou indo na mesma direção, ou voltando na mesma direção, mas em sentido contrário, a força magnética é zero. E se eu colocar, por exemplo, ela perpendicular ao campo magnético, aí vai aparecer uma força. Se eu colocar ela perpendicular ao campo magnético, experimentalmente observa que se aproximarmos o ímã de cargas elétricas com movimento perpendicular ao campo magnético, esse movimento será desviado de forma perpendicular ao campo e à velocidade, gerando um movimento uniforme. Então, se a carga está parada, a velocidade zero, não tem força magnética. Se a carga está na mesma direção, no mesmo sentido, ou sentido contrário da linha de indução, também a força magnética é zero. Agora, se eu pegar, aqui está aqui um campo,
e um campo magnético representado por essas linhas, e colocam a velocidade perpendicular, então existe uma força magnética, tá certo? E também, se não for perpendicular, formando qualquer ângulo, ela vai ficar de forma helicoidal. Está aqui o campo magnético, está aqui, eu coloco uma carga com a velocidade v, formando um certo ângulo. Então vai aparecer uma força magnética e forma um sentido helicoidal. Se ela for perpendicular à velocidade, ela será um movimento circular uniforme. Ok? Então vai para cá, vestibulando, revisando bem rápido, vai aparecer aí no nosso blog, já tem aula sobre isso aí no nosso blog, sobre força, e aqui a gente está fazendo uma nova revisão com a outra questão, tá certo? Teórica, mas temos lá, inclusive com cálculo também, está aí, são mais de 800 aulas, né? Eu já disse, está entrando no terceiro canal aí, que já tem lá umas 12 aulas, mas vamos ter mais umas 150 aulas daqui para julho, agosto, a gente chega aí, é 1000 aulas. Então, é um segundo grau, um ensino médio completo, para quem quer assistir ou em casa ou na Lan House, vai lá, assiste, volta à aula, fica à vontade. E lembrando também, rapidamente, que nós temos também a aula ao vivo, o site aí da TV União vai aparecer, você pode assistir ao vivo, né? A TV União é a cabo, no interior é aberta, mas também se não tiver em casa ou não tem TV a cabo aqui em Natal, assiste pela internet, é ao vivo, todos os domingos às 21 horas. Então, vamos voltar lá para a questão? Pronto. Aí chegou, deixa eu apagar e vamos finalizar agora esse primeiro item, tá certo? Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força? Falso, que nós vimos se essa carga estiver em repouso ou estiver na mesma direção do campo magnético, das linhas do campo magnético, não tem força, só vai ter força se ela for lançada perpendicular às linhas de indução, velocidade e o campo, então vai ter uma força que forma um movimento circular uniforme, ou se ela for lançada formando, está aqui a velocidade, aí forma um ângulo qualquer com o campo, um ângulo alfa também vai ter força, ok? Mas não é sempre, né? Segundo, uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica. Uma carga elétrica agora é submetida a um campo elétrico, o campo magnético é representado pela letra B, campo magnético pela letra E. Então, deixa eu só apagar aqui, para a gente ir para essa segunda coisa. Para cá. Professor Luiz Carlos, eu já sei. Uma carga, ela vai ser sempre submetida a um campo, magnético, vai ter uma força? Não. Uma carga, sempre submetida a um campo magnético, vai ter uma força atuando nela? Não. Porque se eu colocar ela em repouso, o campo magnético não vai atuar nela, uma força. Se eu colocar ela paralela às linhas, né, na mesma direção das linhas do campo, também não vai atuar. Só vai atuar se ela for lançada verticalmente ou um ângulo qualquer, tá certo? Beleza? Tudo bem. Então, uma carga elétrica nem sempre, colocada no campo magnético, nem sempre aparece uma força. Mas um campo elétrico, sim. Por que, professor Luiz Carlos? No campo elétrico sempre vai aparecer. Porque se eu tenho um campo elétrico, para eu ter um campo elétrico representado pela letra E, eu tenho que ter uma carga, pelo menos uma carga. Se tiver 3, 4 cargas, eu vou ter o campo resultante dessas cargas vetorialmente. Mas se eu tenho um campo elétrico ali, eu já tenho uma carga. Na hora que você vem e coloca outra carga, aí vai aparecer uma força, que pela lei de Coulomb, né, eu vou ter aí no mínimo 2 cargas. Quando eu tenho 2 cargas, aparece uma força, K, Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, num campo elétrico, se você tem um campo elétrico e coloca uma carga lá, ou em movimento, ou parado, ou em qualquer direção, se tem já um campo elétrico é porque já tem no mínimo outra carga. Se já tem no mínimo outra carga e você coloca mais uma carga, vai ter Q1 e Q2, vai aparecer uma força. Se elas forem de mesmo sinal, é de atração, de mesmo sinal é de repulsão. Se elas forem de sinais contrários, é de atração, ok? Então, essas primeiras aí, vamos voltar, ó. A primeira eu já expliquei que estava errada. A segunda, uma carga elétrica submetida a um campo elétrico, que é representado pela letra E, sempre a ação de uma força correta. E vamos à terceira. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade? Certo. A força, lembre-se disso, pela regra da mão direita, vocês estudaram isso, a força magnética é sempre perpendicular à velocidade da carga. Então, está correta. Então, resposta aí, eu tenho 2 e 3, ok?